Oi, pessoal, eu sou o Eduardo, sejam bem-vindos ao Apenas um Trekker. Muita gente já sabe que eu sou o autor desse livro aqui, ó, o Star Trek Utopia e Crítica Social. Esse livro foi lançado no início de 2020 e até agora eu tenho recebido muitos feedbacks positivos dos leitores de todo o Brasil, algo que tem me deixado extremamente feliz. Bom, a ideia do livro é basicamente mostrar Star Trek em dois aspectos principais. Em primeiro lugar, Star Trek é uma produção televisiva, cinematográfica de caráter utópico. Em segundo lugar, Star Trek, em diversos momentos da sua história, né, aborda aspectos da nossa realidade social. Em resumo, né, a gente pode dizer que Star Trek é uma franquia de ficção científica que usa o futuro para falar do presente, o espaço para falar da Terra e os alienígenas para falar da humanidade. Considerando esse cenário, eu fiz nesse livro uma análise de 22 episódios de 6 séries de Star Trek, começando, é claro, pela série clássica e abordando também outras 5 séries derivadas. O livro se divide então em 6 capítulos. Cada um desses capítulos é dedicado a uma dessas séries, né? Da clássica até Discovery. Cada um desses capítulos também tem o seguinte formato: uma introdução mais longa, onde eu contextualizo e aponto diversos elementos gerais da série, que é objeto daquele capítulo, e em seguida um subcapítulo para cada episódio analisado daquela série. Isso dá uma média aí de 4 episódios por capítulo do livro. Hoje eu vou iniciar uma série de vídeos bem curtinhos aqui no canal, onde eu pretendo comentar cada um desses subcapítulos, né, para que vocês possam conhecer melhor o livro. Nesse vídeo eu vou começar do começo. Vou começar com a série clássica, né? Dessa série eu abordei no livro os episódios Semente do Espaço, O Reflexo do Espelho, também o Padrões de Força e os Guardiões das Nuvens, né? Que são episódios que mostram histórias sobre eugenia, racismo, imperialismo, nazismo, luta de classes, né? E que têm todos eles como pano de fundo, né, a profunda irracionalidade do sistema capitalista, um sistema que foi plenamente superado na utopia de Star Trek. O nome do capítulo de hoje, né, do primeiro que nós vamos trabalhar, é Space Siege, a lembrança de um mundo racista e belicoso. Como os trekkers sabem, esse episódio, Space Siege, ele nos apresenta um personagem que se torna depois um dos mais icônicos, né, de Star Trek, que é o Khan Noonien Singh, né, um ser humano geneticamente aprimorado do século XX e que na verdade se trata de um ditador, né, de um conquistador que tem como objetivo escravizar ou eliminar todos os seres humanos considerados inferiores por ele e pelo seu grupo, né, de super-humanos. Enfim, ele é um tirano, né? No episódio em questão, a Enterprise encontra o Khan vagando em estase há séculos pelo espaço e, ao ser despertado pela tripulação, ele não demora em manifestar a sua verve de conquistador, né? Ele tenta controlar, né, tomar o controle da Enterprise. É claro que os nossos heróis gloriosos, né, resolvem tudo até o fim do episódio. Mas o Khan acaba voltando anos depois, no segundo filme da franquia, que é A Ilha de Khan. E depois ele volta ainda mais uma vez, mas daí já com outro ator, né, outro elenco, no segundo filme da Kelvin Timeline, né, O Além da Escuridão. Ou seja, o Khan é um sucesso. Mas por que eu escolhi esse episódio para o livro, né? Bom, porque ele trata sobre dois temas importantes para a história do século XX. Além de trekker, eu sou historiador, então o meu olhar sobre Star Trek sempre reflete, né? Reflete muito isso, né? Olhar historiográfico. Os dois temas são a eugenia e a guerra. O episódio Space Seed, ele conjuga esses dois elementos da mesma forma que esses dois elementos foram conjugados na história real, né? Na forma de imperialismo e depois no seu filhote, o nazismo, né? A questão é que o Khan ele faz parte de um grupo de humanos que teve as suas capacidades aumentadas, né? Ele diz, por exemplo, para o Kirk que ele tem 5 vezes a força de um humano. Então, esse tipo de coisa, né? Aí, a partir dessas melhorias, que ele e o seu grupo se consideram no direito de dominar as raças tidas como inferiores, né? Bom, essa também é a história do imperialismo, né? No século XIX também emerge a eugenia, uma pseudociência que tinha como objetivo aprimorar a raça branca, esterilizando alguns indivíduos considerados inferiores, etc. E essa ideia acaba se espalhando pelas potências imperialistas, né? Que daí passam a se enxergar
a si mesmas, né, como o Khan se vê, né, como, ou seja, como uma raça superior que pode praticar todo tipo de roubo, escravização, genocídio contra as raças tidas como inferiores, sem maiores consequências morais, né, como se fossem os povos coloniais, por exemplo, fossem simples insetos, né, o que são os humanos normais para o Khan. Os ideólogos nazistas, por exemplo, para vocês terem uma ideia, eles aprenderam muito com os americanos e com os ingleses, né, essa tradição. E eles vão fazer a mesma coisa, só que com a diferença de que eles fizeram, colocaram em prática, né, o imperialismo no solo da própria Europa. Né? Então, em vez de asiáticos, de africanos e de indígenas, eles escravizaram e exterminaram judeus, ciganos e eslavos. Né? Ou seja, elementos muito semelhantes a isso, né? Que estão presentes aí na história do Khan e nesse episódio. E é justamente essa discussão que eu faço nesse primeiro, né, texto do livro. Então eu paro por aqui para não contar todo o capítulo, né, e para que vocês possam ter interesse para ler como é que foi, como é que eu escrevi essa história. Eu recomendo então que vocês deem uma olhada nos links aí na descrição desse vídeo, onde tem mais informações sobre o livro Star Trek Utopia e Crítica Social. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir, de compartilhar esse vídeo e, sobretudo, de se inscrever no canal. Estamos chegando já quase nos 1000 inscritos, então conto com vocês para a gente bater essa meta. Uma vida longa e próspera a todos. Tchau!